Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio de Bongcast. Que prazer estar aqui com vocês, que prazer poder falar disso. Oi, Thiago, quanto tempo? Que bom estar aqui com você. É um prazer estar aqui com você, meu mano. Muita saudade de fazer o Bongcast, é um negócio que realmente me traz muita felicidade e espero que gostem muito, porque hoje temos muitos tópicos A lista agradáveis para se hoje falar. tá boa. A lista Hoje hoje fala, tá boa. E então é isso aí. Segundo episódio de Bongcast, finalmente. A sociedade estava pedindo e estamos aqui para entregar. Bom, então, rapidinho antes, como é que tá a vida, Thiago? Como é que tá tudo aí? Tá curtindo? mano, tô gostando demais, assim, tô me estressando um pouco aqui, porque eu tava no trampo de arranjar um trabalho, arranjei o trabalho, mas, pô, não é aquelas coisas não, assim, trampar de madrugada, assim, não existe isso. Estão abusando da minha mão de obra aqui já, isso que eu tenho 20 anos de idade. É, Mas não, complicado. eu tô indo bem nas aulas, acabei de fazer uma prova de geografia, a desgraça do professor me colocou para fazer 100 questões em uma hora, pelo menos fui bem na prova. Bom, pelo menos isso, que bom. É isso aí, por aqui tudo bem também. Teve aquela história que aconteceu ontem, depois eu te conto melhor, depois eu conto pro pessoal aí talvez, mas a vida aqui também está bem agitada. Mas começando com os assuntos que nós temos aqui na nossa cartilha, temos aqui Vultures e Vultures 2, Thiago. Vamos falar Cara, sobre essas novas produções aí do Kanye West? vamos. É, Por, realmente por um favor. tópico controverso, né, mano? Eu, sinceramente, gostei do um. Achei um álbum que, mesmo que ele não tenha muito um conceito, musicalmente ele é um álbum divertido para se escutar. Principalmente, assim, eu diria Paperwork, a maneira que ele utilizou um sample de funk para colocar aquilo, Paid, mesmo que ele só tá falando, ah, vou pagar você no meio da música. Cara, muito divertida a música. Stars, gosto muito, Burn, gosto muito. Carnival. E você, assim, do primeiro? Olha, eu tendo a concordar com você, apesar de que desde o 2 eu tenho feito um revisionismo e o um tem me interessado menos, mas eu concordo, é um álbum interessante, um álbum divertido. Eu escutava bastante Back to Me, escutava bastante Paid, eram músicas divertidas, eram músicas desprendidas e eu estava numa certa negação, eu acreditava que aqueles álbuns estavam tão bons quanto alguns outros lançamentos recentes dele, que as pessoas estavam tendo reações exacerbadamente negativas ao álbum, mas depois de tudo que sai dele, né, em questão de notícias, e depois da saída do 2, eu tenho voltado para escutar o 1 e eu tenho encontrado cada vez menos prazer na companhia desse álbum, infelizmente. Mas concordo, o 1 tem sim os seus momentos, acho que o 2 já falta um pouco mais nisso aí, mas acho que se mais nada, os álbuns dele são sempre uma boa reflexão de como está a vida dele naquele momento, como está a cabeça dele naquele momento. Ele é um bom comunicador nesse sentido. E, Uhum. obviamente, a vida dele está complicada nesse momento. Então, o álbum não seria diferente. Realmente. Cara, eu vejo muito isso que você falou refletindo, assim, principalmente nos últimos lançamentos, assim, tanto nos dois Vultures, como desde a época que ele começou, assim, lançar singles, né, antes dessa época do Vultures. Porque ele, às vezes, está muito mentalmente, tipo, exausto, e tanto por causa daquele negócio do uso de nitroso lá, que amassou, tipo, completamente a vida dele, assim, no geral, coitado. Isso fez com que ele meio que perdesse a caminhada, tipo, não lógica, mas a maneira que ele fazia as músicas, assim, de um jeito mágico, vamos dizer. Mesmo, vamos dizer, 2018. 2018 foi um ano muito bom para a carreira dele. Foi um ano que ele, assim, ele estava mal mentalmente, mas ele soube usar dessa condição para fazer um dos melhores álbuns da história do rap, que é EA, entendeu? Eu Ainda mais. tenho ele em vinil aqui nessa estante. Depois eu vou tentar pegar para mostrar aí no podcast. Nossa. Mas realmente, concordo com você. Ele não está numa situação completamente parecida, mas realmente houveram momentos em que ele soube utilizar a situação dele bem mais a favor. A questão do óxido nitroso que você trouxe adiante é bastante correta, e eu acho que a gente tem que mudar um pouco a ótica da discussão em volta dele, que a gente tem que lembrar que é um homem que passou por muitas coisas desde 2020, passou por um divórcio, passou por várias coisas e a vida dele exposta à mídia, e é um homem que caiu em um vício
e atualmente ele está sofrendo repercussões de várias decisões erradas que ele fez, mas também de muitas coisas que aconteceram com ele que não são necessariamente culpa dele. E eu não estou dizendo que ele tem que não ser responsabilizado ou que ele tem que, de alguma maneira, ser relevado. Todas as atitudes completamente erradas que ele teve, todos os ideais completamente errados que ele tem apoiado nesse tempo, mas eu acho que a ótica da discussão realmente tem sido enviesada contra ele, e se mais nada, a gente tem que olhar essa situação com frieza, se não com compaixão, pelo menos com frieza e não com malícia. Sim. Cara, eu concordo totalmente, assim. É uma coisa que eu refleti um pouco essas últimas semanas atrás. Eu tive um workshop de... É aquela discussão clássica, né? Separar a arte do artista. E é muito difícil, às vezes, fazer isso. Ainda mais com uma pessoa que, tipo, toma algumas decisões muito ruins. Mas isso é influenciado por todas as experiências que cada artista tem com a vida deles, entendeu? Desde a época do Kurt Cobain até agora com o EA. E um negócio assim que eu penso muito atualmente é que tem casos que não tem como separar, porque a identidade do artista ela tá ligada com a arte dele, que é o caso que eu vejo muito com o EA. Mas esses últimos anos, principalmente ano passado e esse ano, com tudo que está acontecendo na vida pessoal dele e a falta de compromisso dos amigos, das pessoas que deveriam apoiar ele na carreira, a maioria das coisas que estão acontecendo com ele nesses últimos tempos é uma, tipo, uma junção pela primeira vez de decisões tanto ruins pela parte dele como das pessoas que envolvem ele, entendeu? E a junção de tudo isso faz com que eu acho que criem álbuns que faltem aquele tchan do passado, como o Vultures 2, o 1 também. Porque eu acho que é muito de uma combinação de falta de apoio e de decisões ruins, como você disse. Não, concordo perfeitamente com o que você falou. Eu também concordo. Eu sou contrário, eu repudio a ideia de separar a arte do artista, porque eu acho que a pessoa que é o artista sempre informa a arte que essa pessoa vai fazer. É muito complicado, porque o artista não se separa da arte enquanto ele está fazendo, então é muito difícil a gente separar quando a gente está consumindo essa arte. E acho sim que todos os trabalhos dele são uma reflexão, são uma comunicação do que está acontecendo na vida dele e que essa situação dele agora precisa de intervenção. Se eu fosse da família dele, mesmo ele tendo passado por esse divórcio recentemente, não sei o quê, eu sei que ele é uma pessoa que às vezes recusa ajuda ou recusa a intervenção das pessoas. Eu Sim. acho que por preservação dele, por preservação da imagem da família, tudo, teria que ocorrer uma intervenção, teria que ocorrer algo só para ajudar ele mesmo, nunca querendo tolher ele, até porque não funciona Não historicamente. dá. Príncipe. Ah, mas eu acho que teria que ocorrer sim alguma intervenção por parte da família, alguma coisa, porque ele está envolvendo a própria filha, está indo em muitos desses listening parties, não sei o quê, e ela está exposta, por exemplo, a um conteúdo nas músicas, etc., que era um conteúdo que havia ficado censurado na época de Donda, por exemplo. Sim. E agora está sendo exposta, ela está no palco enquanto essas músicas tocam, tal. Então mostra realmente que está ocorrendo uma quebra muito grande com muitos ideais antigos dele. O próprio Ye, que a gente estava falando, tem a música Violent Crimes, Sim. que é sobre como ele quer separar a família dele e as filhas dele sobre separar elas de um pouco da vulgaridade, de um pouco das violências do mundo em que ele vive. E agora ele está trazendo elas no palco enquanto ele está tocando algumas músicas que falam muito dessas coisas. Então Uhum. eu realmente percebo que ele está desconectado, que ele está precisando de ajuda, mas de resto é só isso também. Eu tenho algumas críticas sônicas ao Vultures 2. O Vultures 1, como a gente falou, é um álbum divertido e tal, mas eu acho que vai mais pela relação que a gente forma com o artista, né, parasocial, ao escutar o trabalho dele. Uhum. E é uma pessoa que, apesar de eu não conhecer, é uma pessoa que eu desejo bem, que eu Sim. não gosto de ver mal, que eu não gosto de ver exposta assim para o público. Uhum. Então, é isso. Cara, voltando um pouco disso de juntar a família, né, na questão de performance, eu realmente vejo isso que você disse, assim, que ele, muito dos valores que ele tinha como artista e como pai de antigamente, por tudo que aconteceu nesses últimos anos, como se disse, assim, eles estão lentamente sendo quebrados.
Tipo, um negócio que eu não entendo muito. É claro que eu não sou uma pessoa que trabalha em Hollywood, que é famosa e que vive com a pressão da mídia, mas eu não acho certa a decisão dele de colocar, tipo, a North, assim, com 11 anos de idade para cantar músicas que são muito mais, vamos dizer, agressivas, verbalmente do que ela deveria estar cantando. E tá já, tipo, colocando ela, beleza, ela pode viajar com você na turnê, tudo, mas eu acho que a pessoa, principalmente na idade dela, assim, ela tinha que estar vivendo, assim, coisas de criança, assim, ela tendo uma vida Claro. normal, entendeu? Não você tá já botando tua filha para trabalhar, assim, 11 anos, vai, faz tua carreira na música aí. Ainda mais que faz com ela performar, mesmo que ela pode ser uma boa cantora, uma boa rapper no futuro, fazendo ela cantar tipo Bomb, que é uma música assim completamente absurda sonicamente, que não tem nexo nenhum, não tem construção musical tipo tem uma apropriação cultural ainda da língua japonesa, o que faz o mínimo sentido. Mas é muito interessante, assim, é um negócio que realmente eu vejo acontecendo na vida dele nesses últimos momentos. E como eu disse, se eu fosse uma pessoa da família dele, assim, a melhor coisa que eu poderia fazer é intervir mesmo. Tipo, cara, se toca, assim, tipo, não envolve tua família muito com teu trampo ainda, então. Não, concordo, tá correto. Ele tá num momento. Até poderia estar envolvido a família, mas quando ele estava fazendo alguns projetos de alguns outros tipos, talvez. Sim. Enquanto agora eu vejo um pouco daquele instinto de preservação dele perdido. Mas, enfim, eu diria que desse assunto, para mim, eu já falei o que tinha que falar. Se tiver alguma consideração final, por favor, fique à vontade. Se não, podemos passar para o próximo. Cara, eu quero uma discussão rapidinha de qual que Claro, por foi a favor. sua opinião. Um dos meus singles favoritos, assim, de leaks de muito, muito tempo, desde Yandy de 2018, que é Sky City, que lançou junto com Vultures 2. E é um negócio que realmente me decepcionou muito, mas muito. Porque ele tirou o verso do. Eu me esqueci o nome do rapaz lá, mas é um. Você lembra o nome dele, o rapper que tava performando no leak? Depende da versão que a gente escutou, É, né? é, Mas tem alguns que tem, por exemplo, um verso do Chance the Rapper. Pode isso, ser. Chance. Então, o Chance, nessa versão que foi lançada, foi substituído por uma versão de IA do EA, que é um negócio totalmente questionável. Ainda mais quando você está usando a IA para transformar a tua própria voz, entendeu? Você está usando um negócio falso para colocar a tua própria voz, que é um negócio impressionante. Olha, eu também era muito fã dessa música na época dos vazamentos de Yandy. Eu acho Yandy um projeto sensacional. Eu nunca critico o Kanye West por não ter lançado Yandy, porque eu sei que ele não lançou aquele álbum e lançou Jesus is King. E eu sei que isso para a vida dele foi interessante, Uhum, ressignificou muita coisa na vida dele e abriu uma relação com a religião que eu acho que foi importante para ele. Então eu nunca critico, mas eu tenho muito carinho por esse projeto. É um projeto que eu sempre gosto de escutar. E realmente, City in the Sky era uma música muito sensível, muito humana, que se destacava, conectava com as pessoas, a produção era maravilhosa, uhum, e eu acho que a decisão de botar ela no projeto como Vultures é quase ofensiva para mim, é, porque eu acho que não é um projeto que cabia essa sensibilidade, e eu sei que se foi uma decisão dele, não foi uma decisão bem pensada, eu acho que foi uma decisão para trazer uma atenção para aquele projeto, em que ele lança uma música que já era muito querida, e ele destrói muito da sensibilidade, muito do humano naquela música, até por trazer a inteligência artificial, que existe todo um debate ético e moral, mas que, se mais nada, a gente pode afirmar que não é humano e é mais difícil ter uma relação sensível com o produto da inteligência artificial. Então, acho que me chateou bastante essa música ter sido trazida para um projeto como esse. uhum. Espero que seja retificado lá na frente. Seguimos na torcida, se pelo Eu, menos então que ele não lance outras. Porque, por exemplo, quando ele trouxe o Hurricane para o Donda e ele fez muitas mudanças, ainda assim foram mudanças que, ao meu ver, foram bem-vindas. Eu acho que ele estava trabalhando uma obra que é dele, ele tem direito de fazer o que ele quiser.
Eu até gosto de mais coisas das versões antigas, eu gosto bastante do verso do Andy Clemons, Uhum. mas eu não tive nenhum problema com a versão lançada de Donda. Achei que foi um bom arranjo, achei que foi um bom trabalho. E Sky City, ou City in the Sky, eu não achei. É. Bom, Eu, é por isso aí, favor. E então vamos seguir para o próximo tópico da nossa cartilha aqui do Bongcast, que são as eleições, né? Temos várias eleições decorrendo aqui no nosso universo, no nosso mundo. Principalmente temos eleições para a prefeitura dos municípios do Brasil. Existe o destaque de São Paulo e da nossa cidade de Curitiba, e, é claro, as presidenciais dos Estados Unidos, que você está aí experienciando em primeira mão. Então, vamos para esse debate aí, tirar um pouco a cabeça do Kanye West e ir para as eleições. realmente. Gostaria de começar nesse tópico um pouco aqui sobre as eleições americanas, que é um negócio que eu realmente estou engajado muito aqui. É, mesmo que eu não possa votar aqui nos Estados Unidos e eu tenho tudo aqui, tá rolando 500 coisas para me tornar residente, mas é um negócio que sabe que tem muito trabalho mesmo assim. Eu não posso votar aqui, mas o que eu estou fazendo, eu estou vendo muito acontecer, é que eu faço muita ajuda para só conseguir mais pessoas que possam votar. Porque tem aqui nos Estados Unidos, historicamente, tinha um termo que a gente fala de voter disenfranchisement, que era quando um grupo específico de minoridades, no passado, eram limitadas a votar, e muitos desses grupos, especificamente pessoas latinas de cor negra aqui nos Estados Unidos, elas têm pouco poder de voto. E aqui é um negócio que a gente está trabalhando, principalmente no estado de Ohio, aqui na universidade também, para conseguir mais votantes, né, no geral. E mesmo que esse trabalho que ele estava fazendo aqui de conseguir pessoas para votar, ele não é partidário, assim, não tem nenhum partido. Muito vai desse preceito, isso aí já vai para política, tipo, nossa, de como universidade e minha também como pessoa. Muito desse trabalho que ele faz é para educar as pessoas em fake news, que esse é um negócio que está sendo muito usado em qualquer eleição atualmente, desde a criação das redes sociais, assim. Fake news é a maneira de você conseguir seguidores, de você conseguir um debate político, assim, que vai engajar a população. Porque não existe mais isso de você dar proposta. "Ah, olha, gente, minha proposta vai fazer isso aqui vai chamar a atenção." Eu acho que o único lugar que isso faz sentido é uma eleição presidencial. Mas até aqui mesmo, tanto da Harris como o Trump, você vai ver um debate, a quantidade de fact-checks, assim, que mentiras que o Trump conta num debate só para fazer a população, os seguidores dele achar, uau! Que fantástico! É um bagulho que eu estou realmente crescendo, assim. É uma trend que eu estou vendo crescer muito nos últimos anos de eleição. E outro tópico que eu acho muito interessante é IA. Que aqui, principalmente, depois a gente vai falar disso, mas o X, né, o antigo Twitter, ele está sendo Uhum. usado muito como forma de desinformação, ainda por meio de bots de IA programados por diversos e diversos, tipo, centros republicanos, assim, para desempalhar, para colocar a desinformação nas redes sociais. Então, esse é um negócio que aqui, realmente estando aqui nesse lugar, no meio da eleição, é um negócio que eu tô vendo muito acontecer. Não, claro, imagino. É interessante essa discussão, é claro. Achei bastante bacana alguns pontos que você trouxe, porque eu tenho alguma bagagem para contribuir. Eu achei legal o assunto dos debates, né? Especialmente porque recentemente no Brasil nós tivemos aquele episódio no debate que viralizou bastante, né? Da agressão Realmente. no debate, por causa do candidato que fica usando o debate como maneira de insultar os outros, fazer perguntas indelicadas, etc. E eu vou trazer à tona um livro que eu li. Eu não vou lembrar o nome do rapaz, porque ele era um imigrante asiático, que foi morar na Austrália. Então, eu, por acaso, não lembro o nome dele, mas eu estou deixando essas informações. Busca, ele era o campeão mundial de debate a nível universitário por alguns anos seguidos, e ele escreveu um livro sobre debater, sobre a prática de debater. E o que ele falou é que
está ocorrendo atualmente uma decadência nos debates em que a gente vê que ele é menos o que ele já foi na sociedade ocidental, na Grécia, etc., em que realmente era uma troca de ideias, de uma discussão quase filosófica, e ele vira cada vez uma coisa mais teatral, uma coisa mais idiótica, em que as pessoas tentam se destruir, tentam se humilhar e tentam fazer cortes para gerar engajamento nas redes sociais, que é um reflexo cheio de nuances que pode ser analisado de como as pessoas se relacionam com o conteúdo e como as pessoas consomem as coisas, a informação, como as pessoas consomem os debates também. Sim. Ahn, claro que isso tudo gera esse produto, que é esse debate simplificado, aspas, quase que grosseiro, em que as ideias não são o principal foco, né? É interessante que esse rapaz vem dos debates no meio acadêmico, porque os debates no meio acadêmico têm um vencedor, e isso para mim sempre foi uma ideia um pouco absurda, porque eu acho que se em um debate alguém muito claramente ganha, todo mundo perde, Uhum. porque o melhor que pode ocorrer para a gente tendo um debate com dois presidenciáveis ou com dois candidatos à prefeitura, qualquer coisa, é que ocorra uma troca de ideias livre, respeitosa, cada um tem o seu tempo de falar, todo mundo tem apego com o respeito e com a verdade, para que no fim, se fosse realmente, na minha cabeça, um debate ideal, é um em que o eleitor sai até com dúvida de quem ele prefere, porque todo mundo foi muito eloquente, todo mundo foi muito respeitoso, todo mundo tinha boas ideias. Era um debate que eu gostaria de ver, mas realmente a gente vê um debate que atualmente é regado a fake news, etc. E é claro que isso é um produto de uma análise que pode ser feita cheia de nuances sobre como as pessoas consomem conteúdo, como elas são educadas, quais são os viés que nós temos. E, realmente, e sobre a inteligência artificial, sempre houveram essas preocupações que ela seria usada para o mal, né? E estamos vendo em primeira mão. Mas, por favor, quero devolver para ti. Falei bastante, só porque eu tinha essa bagagem. Não, mas muito interessante, assim, esse teu conhecimento, assim, que você pegou desse livro, que um negócio, assim, que eu vejo ser muito aplicado, tô tendo a geografia esse semestre. E é uma geografia que ela não é focada, tipo, na Américas, assim, igual quem teve na escola inteira. É uma geografia focada na cultura asiática e africana. Então, realmente é algo que não é muito falado nas Américas, né, no geral. E o negócio que eu aprendi tem uma trend mundial que se chama pós-modernismo, isso na geopolítica, que significa é uma ideologia de diferença. Não estou falando de ideologia política, valores, nada disso. É uma ideologia mundial de ideias. Que o que está acontecendo é que as pessoas estão se dividindo mais, isso em qualquer país do mundo, em qualquer território. Está tendo uma divergência. Sempre houve divergências de ideias, tanto por causa das experiências de cada pessoa, e por causa dos valores que cada uma tem. Mas o que está acontecendo é que as pessoas elas estão tem uma dicotomia. É como se só tivesse esse lado e esse lado. Não tem um espaço ali no lugar que seria, esse indivíduo pensa de tal maneira, esse aqui pensa de tal maneira, para essa pessoa a maneira que deve se resolver um problema é desse jeito. Não. É tipo, se resolve assim ou se resolve assado. E isso é um negócio é uma trend, assim, se vê é, tanto na eleição aí de São Paulo. Aquilo que o Pablo Marçal representa para a eleição de São Paulo é uma direita reconstruída, uma direita neoliberal, mas baseada, assim, em mercado, porque ele é um ex-coach e ele tem experiência nessa área, vamos dizer, nas palavras dele. Contra, tipo, pessoas assim como o Boulos, que já tem mais experiência, mas independente da ideologia política dele, ele é colocado como uma pessoa extremamente, tipo, comunista, sendo que ele é uma pessoa que ele defende o socialismo, que nem é isso. E ele nem pratica o socialismo, que é impossível você praticar isso num estado igual o Brasil. Então, é uma falta de informação, e é por causa dessa
questão do pós-modernismo atualmente, as pessoas não querem nem debater mais. Não é mais sobre as ideias, as propostas que você tem, é sobre a diferença que você tem com aquele candidato e como você pode utilizar dessa diferença para fazer uma guerra de, não personalidades, mas de ideias, assim. Não é mais uma conversa, é uma guerra. Bom, perfeito. Achei muito bem colocada a sua frase, esse conhecimento é muito bacana. Eu não havia conhecimento do termo especificamente, mas eu sinto e reconheço a existência dessa polarização cada vez maior do mundo, que na minha cabeça também é um reflexo de uma infantilização do mundo muito grande. Eu sinto que é tal como se as pessoas tivessem ficando, no geral, mais infantis. E, por exemplo, existe um estudo estatístico que diz que as pessoas na adolescência usam muito os termos amo e odeio, porque é uma Uhum, fase de sentimentos intensos. Eu acho que isso pode estar relacionado com essa polarização também. Que enquanto o nosso mundo, nosso cidadão médio, nosso eleitor médio está cada vez mais infantilizado, ele começa a pensar de uma maneira cada vez mais jovem, por assim dizer, para o bem e para o mal. E quer dizer que, às vezes, essa polarização pode sim ser um reflexo disso. Mas, de qualquer maneira, é uma situação lamentável e acho que o que a gente pode fazer para tentar chegar nesse debate ideal que a gente comentou a respeito, que é o debate em que você sai até sem a certeza em quem você quer votar, é se educar, procurar respeitar as opiniões, por mais divergentes que elas possam ser, e sempre ouvir o lado do outro, apesar de que às vezes a gente sabe que não dá vontade a gente buscar essa conversa aí, porque nós estamos observando agora eleições que eu vejo que cada vez mais nós só temos a perder. Eu sinto que cada debate que se passa, eu sei menos dos candidatos, porque eles estão se insultando, eles estão explorando essa diferença, eles estão querendo criar cortes para redes sociais, e eu não consigo observar as propostas, eu não consigo observar nada dos candidatos, eu consigo ver qual candidato faz isso de maneira mais exacerbada e qual faz isso de maneira menos exacerbada e quer parecer o calmo. Mas a uhum, verdade é que a partir do momento que você legitima o discurso do outro, você responde o discurso do outro, você acaba se rebaixando o nível dessa pessoa. Eu, na minha opinião, que às vezes eu acho que um candidato que, por exemplo, vou dar um exemplo que pode ser um pouco controverso, que a gente até agora tem discutido sem falar de ideologia política, mas por exemplo, um candidato tal qual o Pablo Marçal, que é um candidato que até agora em todos os debates não apresentou nenhuma proposta, falou que quem quisesse ver a proposta teria que ver nas redes sociais dele, e utilizou o tempo para atacar os candidatos, conseguiu tirar uma agressão de um senhor de 70 anos de idade. É um candidato que às vezes, não estou dizendo que ele não pode ir a nenhum debate, porque seria uma ideia até antidemocrática na minha parte, mas eu gostaria muito de ver um debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo sem ele, porque eu acho que eu conseguiria ouvir e ver os candidatos pensando um pouco mais. Eu acho que ele comanda muita atenção da sala, ele uhum, tem uma energia, um magnetismo que pode ser creditado a ele, mas eu sinto que eu não vejo os candidatos falarem entre eles, porque todo mundo quer retrucar ele, ou quer tentar ignorar ele, mas não consegue, ou é insultado por ele, e eu não sei nada sobre os outros candidatos. Então, às vezes, candidatos assim, quando a gente legitima, a gente perde um pouco da nossa credibilidade. Adoraria ver um debate dos outros candidatos em que eles discutem política. E, claro, que se outro candidato, então, começasse a ter uma postura baixa, também gostaria de ver ele fora do debate. Eu gostaria de ver um debate que me deixasse com vontade de saber mais sobre os uhum. candidatos. Cara, falando um pouco sobre isso aí, é, 2 dias atrás teve o debate da SBT, com todos os candidatos para Prefeitura de São Paulo. E um negócio, assim, que realmente aconteceu, isso foi pós-cadeirada, tá? É, Uhum. Importante essa linha do tempo. é isso aí, Pré-cadeirada, pós-cadeirada. é isso Por aí. favor. Desculpa. O que aconteceu é que após esse episódio, no debate da SBT, o candidato Pablo Marçal, ele se comportou muito mais assim para si mesmo. O que que ele fez assim? Ele não apresentou muita proposta, por quê? Porque ele gosta de fazer esse negócio. Ah, rapaziada, vai para minhas redes sociais, porque ele quer engajamento.
como qualquer outro candidato, mas ele é a pessoa que mais se baseia nas redes sociais por causa que ele trabalha com isso, né, antigamente. E o que aconteceu é que, no geral, foi um debate assim muito civilizado. Foi dos melhores, foram 3 horas de debate, com muitas boas perguntas por parte da SBT, e todos os candidatos responderam de forma profissional. Não teve briga nenhuma, não teve xingamento, não teve nada de você. Claro que teve, porque é o Brasil, mas de você falar, ah, aquele tal candidato é ruim porque ele não fez tal coisa. Isso é clássico da política, não tem como mudar isso. Isso sempre vai ter em qualquer eleição, em qualquer debate. Mas foi muito mais um papo de política mesmo, e do que cada candidato vai fazer, do que uma briga generalizada, igual da TV Cultura semana passada. Então, foi bom de ver algo assim, porque uma trend que eu tô vendo aqui começou aqui nos Estados Unidos, e eles estão começando a bloquear o microfone do candidato que não está falando, dando a proposta, para o candidato que está com o microfone desligado e não está falando, não retrucar o candidato que está falando. O que, ao mesmo tempo, é algo que tipo, é antidemocrático, tá levando a debates muito mais civis e baseados em discussão de fatos e propostas, que é o que, por exemplo, aconteceu aqui. Não aqui, mas tem muita fake news ainda. Os candidatos vão falar merda ainda. Só que não tem briga entre candidatos, isso que eu quero falar. Não tem uma discussão, uma briga generalizada. É uma briga entre ponto e ponto, não é assim uma explosão. Não, acho interessante, acho importante também acho infeliz que às vezes custe uma cadeirada ou uma desligada de microfone para que a gente consiga chegar nisso, mas eu tenho certeza que todo e qualquer candidato que estiver seguro das suas propostas, do seu plano de governo, do seu preparo, não vai ter nada contra o debate ser estruturado assim. Infelizmente, é o que a gente está precisando, né, atualmente, devido a essa polarização, devido a esse extremismo, devido a essa perda da civilidade nos debates. Uhum, Mas eu acho que todo mundo pode concordar, acho que isso é uma colocação bem não ideológica de que os debates serem os mais respeitosos e estruturados possíveis, para que cada candidato possa apresentar o máximo possível, leva a uma eleição mais interessante, mais parelha, em que a gente está melhor informado. Então, acho que todo mundo pode concordar com essa estrutura de debate e a gente apenas lamenta que os debates tenham que ser assim, de maneira forçada e não de maneira espontânea. uhum, Mas se é o custo, né? Então, realmente. Uma coisa que eu queria ligar um pouco para esse tópico, esses dias eu tava, só para terminar assim, que já já a gente vai ter que mudar de tópico por motivos óbvios aqui. daqui a É, pouco a gente vai ter que ir para o nosso intervalo. é, é, eu assisti o primeiro debate do Brasil após as diretas já, né? O movimento lá no final dos anos 80, pós-ditadura. Uhum. Que foi o debate de 1989. E o negócio que realmente me impressionou é que porque tava todo mundo saindo de um período onde a democracia foi extremamente diminuída tipo, posta em Diminuída opressão pelo mesmo. governo por muito tempo. O debate foi algo muito civil e muito baseado no amor mesmo que os políticos deviam ter pelas pessoas, porque foi um debate assim, eram propostas, eram risadas entre os candidatos, era só respeito entre si. Claro que tinha pessoas que não se gostavam, mas eles ainda tratavam isso como seres humanos normais, não tinha muito esse teatro que tem atualmente na política. E por isso que quando eu fui assistir esse debate, eu fiquei tão maravilhado, assim, como as pessoas se comportavam há, tipo, 30 anos atrás, mesmo numa época tão difícil politicamente para o Brasil. Então, é um negócio muito interessante, assim, de se ver. As pessoas ainda sabiam o valor da democracia, talvez. É, E o debate aí realmente se mantém de maneira mais civil. É muito interessante essa colocação, eu nunca tinha visto esse debate, fiquei muito feliz que você trouxe essa bagagem, porque é uma reflexão interessante também. Será que o nível dos nossos debates terem caído é porque a gente está dando menos valor para a democracia? Será que a gente não respeita mais a opinião do próximo? uhum, É uma reflexão interessante. Será que a gente
gostaria que as nossas ideias agora fossem validadas de qualquer maneira possível, enquanto um povo que a recente tinha saído da ditadura sabia o valor da democracia e da conversa, mesmo que não lhes favorecia, é uma conversa interessante, é muito bacana, pode ser outra razão pela qual esse fenômeno está acontecendo, pode ser que a nossa democracia esteja ficando velha, É. mas é isso, Rapaziada, vamos por um pausezinho aqui de água, tá? Daqui por um favor. minutinho, vamos voltar aqui e vamos começar com nossas outras metades de tópicos. Valeu aí. Obrigado Muito pela. obrigado. Valeu. Até daqui a pouco. Até. Estamos de volta aqui, depois do pause para a água. Vamos voltar um pouco aqui a falar de eleições, mas vamos sair um pouco do Brasil e dos Estados Unidos. Vou pautar um pouco aquilo que aconteceu final do ano passado e desde o começo desse ano na Argentina, que é um tópico que eu acho pessoalmente muito interessante, o que Javier Milei está fazendo com a Argentina, assim, no geral. É um tópico que me interessa muito. Para contextualizar aqueles que não conhecem, Javier Milei é uma pessoa de extrema direita, que se diz, qual que é o termo? Ele é não neo Anarcocapitalista, pode ser? anarcocapitalista, isso. E para aqueles que não sabem, anarcocapitalismo é um tipo de pessoa que tenta diminuir ao máximo a existência do Estado, não ao tipo de comunismo, porque não há nenhuma comunalidade no anarcocapitalismo, é tipo se cada grupo de pessoas fossem dominantes. Existe o predomínio do Isso. capital, o domínio da propriedade privada, mas com a presença do Estado e da lei É. reduzidos ao mínimo. É um tópico interessante, realmente, porque é um presidente com uma visão política específica que, na minha opinião, nunca foi observada em nenhuma outra cadeira presidencial do mundo, em nenhum momento. Claro que nós tivemos presidentes que foram mais de esquerda ou menos de esquerda, mais de direita ou menos de esquerda, mas eu diria que uma pessoa que tem essa junção dessas ideias que culminam no anarcocapitalismo nunca foi visto. É Sim. um fenômeno, se mais nada, interessante, e tem sido interessante de observar, e existem indicadores muito controversos do que tem ocorrido na Argentina, mas, por favor, eu sei que você tem uma bagagem para discutir que talvez seja até mais enriquecedora que a minha, então, por favor. Obrigado. Quando ele entrou na presidência, assim, vou dar um contexto geral para, tipo, não só meter o pau, falar bem do cara, eu quero falar todo o contexto que aconteceu antes dele. É, Houve muitos anos do governo, dos últimos 16 anos do governo da Argentina presidencial, 12 foram liderados por governos peronistas, que, no geral, no papel não seria algo muito ruim, porque são um grupo de pessoas que tentam ajudar, usar o Estado como forma de maneira de ajudar as pessoas, os trabalhadores que mais necessitam de ajuda do Estado, colocando instituições públicas de saúde, educação e etc. Só que o que aconteceu é que muitos dos peronistas no passado, não estou falando de Perón dos anos 50, estou falando realmente de pessoas que seguem o ideal dele na modernidade. Por exemplo, a Kirchner, né? A Cristina Kirchner, que foi a presidente desde a época de 2006 até 2012, se eu não me engano. Muitas das coisas que aconteceram é que eles usaram muito do custo do Estado e criaram muitos ministérios que não deveriam ter sido criados, porque são ministérios que, tipo, tinham 20 ministérios, levaram para 36 sem motivo nenhum. Porque na visão deles, assim, ia ajudar a população. Mas são ministérios que já existiam e eles só destruíram assim em pedaços para ficar algo mais distribuído. Mas isso fez com que houvesse um superávit de uso de dinheiro pela parte do Estado. O que fez com que a Argentina, nos últimos 20 anos, utilizasse muito do Banco Internacional para conseguir pegar financiamento para fazer as obras no país. Isso fez com que a inflação da Argentina disparasse, assim. Atualmente está 133%, de acordo com o World Bank, né? Que é esse Uhum. negócio. Então, ele chegou assim numa época que o país dele tá fudido, né? Tá Mas muito, é, muito tempo difícil. E daí já vem esse desafio dele, entendeu?
Mas é um fenômeno interessante, né? É uma coisa observável em vários países, em vários lugares, em várias épocas no mundo, em que quando há um governo, independente de qual seja o viés, a missão deste governo, ou Ah, qual esse governo afirma que é o seu viés, a sua missão. Quando existe um governo que incha muito essa presença estatal e acaba fazendo um superávit do dinheiro público com essa presença de ministérios ou de assistencialismo, alguma coisa, o povo elege governos que são mais de direita, querem uma presença menor do Estado. Existe até o paralelo que pode ser feito no Brasil, né, com a eleição do Bolsonaro. Enfim, como eu falei, eu ainda acredito que o fenômeno do Milei é um fenômeno à parte, porque eu acho que ainda os ideais dele são um pouco diferentes, e ele ter ciência do que é essa comunidade, e se integrar como parte dessa comunidade do anarcocapitalismo, diferencia ele um pouco seja do Bolsonaro, seja do Trump, mas é um fenômeno observável em vários países em que essa presença do governo inchada, mesmo até na minha opinião, nem sempre necessariamente de esquerda, mas a presença do governo inchada em qualquer governo acaba elegendo governos de direita. sim. Isso é um É, fenômeno a ser é, observado. Mas é enfim, muito por favor. interessante, né? É tipo uma balança, assim, que vai indo atualmente. Mas É, voltando um pouco para a presidência dele, é realmente um caso muito único. Por isso que eu sou tão maravilhado por esse caso. É um tópico que eu debato muito aqui com meus amigos de ciência política, mesmo que eu não faça ciência política, tipo, eu vou muito pros encontros, que eu gosto muito, sou muito interessado. É, que no começo do governo dele, ele tinha uma proposta que ele ia fazer, pegar a motosserra dele e ia matar, né? Vamos cortar todos os ministérios do governo. Então, dos 36 ministérios da Argentina, foi para 8. Então, assim, isso leva muitos problemas, né? De pessoas que trabalhavam no governo, tudo, né? Muitas pessoas que tinham essa ajuda e subsídio do governo que perderam isso. Isso fez com que houvesse uma grande crise de trabalhista no começo do governo dele. Isso que é entrar em 9 meses de governo Milei. Mas uma coisa que eu achei muito interessante. Não estou falando de opinião pessoal, são realmente dados e factuais. Quando ele entrou no governo e ele começou esse corte de custos, todo mundo assim, ele lascou com o país assim. Mas o plano dele era igualar a taxa de câmbio do peso argentino ao peso, a taxa de câmbio que é realmente praticada. Que na Argentina é um país muito esquisito. Quando você vai para Buenos Aires, assim, eles têm vários e vários tipos de dólar. É, eu acho que, se eu não me engano, é o tipos de dólar na Argentina. Então tem o dólar blue, tá? Que é um tipo de dólar que ele poderia ser comprado com 800, era na época 800 pesos argentinos um dólar. E a taxa oficial era 440 pesos argentinos. E o que ele fez? Ele diminuiu a, a força dos pesos para quase igualar essa taxa de câmbio de verdade contra a governamental, a que estava sendo praticada em teoria. E isso fez com que, além do corte de custos governamentais e a paralisação de muitas obras e a falta de compromisso dele com organizações trabalhistas, hospitais e 500 coisas horríveis, ele pensa muito que a economia é a solução para tudo. Porque um anarcocapitalismo, mesmo que com a diminuição do Estado, ele acredita que as organizações, as corporações têm que liderar, assim, elas são responsáveis, cada corporação por área, elas são responsáveis por fazer um governo bom, vamos dizer assim. Então, a prioridade dele no começo do governo foi o corte de custos, que foi bem isso que aconteceu. E de uma inflação de 230% o ano, caiu para, tipo, 104 atualmente. E é muito difícil você diminuir 126% de inflação em 9 meses, que é o que realmente me deixa interessado. Porque ao mesmo tempo que ele está lascando com o país dele, está acabando com tudo assim, vamos dizer, ele, ao longo termo, não sei se isso vai funcionar ou não, pode realmente estabilizar o país. Porque com esse
queda impressionante de inflação que eu nunca vi antes. Eu acho que só com o plano real alguma coisa dessa aconteceu na América Latina. É, é, uma inflação baixa de 2%, 3% significa que o país ele já está mais estabilizado e desse ponto ele pode começar a utilizar o dinheiro dele para fazer obras públicas e melhorar a condição. Não, É, excelente. quero saber assim um pouco da sua Não, opinião. assim, achei muito bem colocado. Acho que você trouxe uma bagagem interessante de fatos e dados que me faltariam para integrar nessa discussão, mas eu acho que você trouxe um ponto bastante interessante, que é realmente os indicadores do governo dele, a despeito de eu concordar ou não com algumas das opiniões e ideologias pessoais deles, são muito interessantes, porque Uhum, realmente existe uma crise social, existe uma crise de trabalho no país, existem consequências das políticas que ele está tomando, estão produzindo repercussões negativas dentro da esfera da Argentina, pelo menos social, mas alguns indicadores, como ah, o superávit do próprio Estado, da arrecadação do Estado ou da inflação, são muito positivos. Então, é um governo que, se mais nada, é muito ambíguo. De uhum, novo, a despeito das minhas opiniões pessoais para com a visão de mundo dele, é um governo que é muito ambíguo e é muito interessante, porque ele tem esses indicadores que são controversos. E acho que, se mais nada, pode-se dizer que ele, até pela visão de mundo dele, está fazendo um governo muito pragmático, em que ele vai e faz esses cortes e faz essas coisas e ele acarreta todas essas, sabendo ou não, né? Tendo ciência disso ou não. Não estou dizendo que ele tem uma super inteligência, que ele sabe de tudo que está fazendo e que ele sabe medir as consequências. Talvez não saiba, não é sim, relevante para o assunto, mas ele está governando de maneira muito pragmática e ele está preocupado com esses indicadores e ele está reduzindo esses indicadores, a despeito de muita coisa. Então, realmente é um fenômeno interessante de observar e ver o que que vai acontecer. Será que esse governo pragmático vai funcionar? E mesmo que atinja a meta que ele quer que atinja, existe o debate, vale a pena? Porque é, muita gente perdeu a qualidade de vida. Para essas pessoas, esses indicadores melhorarem não necessariamente melhorou a qualidade de vida delas. Então, existem muitas nuances, né, no, na avaliação de um governo é bom ou não, e uhum, realmente duas pessoas que ocupam duas camadas diferentes da sociedade podem ter opiniões muito diferentes, realmente. mas se mais nada é um governo único, interessante de assistir realmente, de certa maneira, um privilégio poder assistir esse governo. Não tá lá e ver esse experimento social. Pois é interessante, é complicado de falar, porque é interessante a gente ver um governo que nunca foi executado antes, algo sem precedentes acontecendo no nosso tempo, mas quando acontece com a gente não tem todo esse ânimo, né? Claro. E Realmente. eu acho interessante essa discussão, como a gente falou. Vamos ver no que vai dar. E os indicadores são ambíguos, pode ser que vale a pena, pode ser que não vale a pena. Cabe a cada um botar na balança e medir os prós e os contras do seu Realmente. governo, do seu país, e se integrar na política e se informar. Para terminar o tópico, realmente não tem, a gente não é uma mãe de Ná para saber o que vai acontecer no futuro, então não dá para saber se os indicadores atuais vão provar que a ideologia política e a prática dele como o presidente do país vai funcionar ou não. Mas daqui a um ano a gente pode entrar nessa conversa de novo e ver, olha, funcionou ou não. Porque atualmente, isso já é uma opinião pessoal minha. A balança ela está muito pior do que devia estar. O custo de tipo, ter uma vida boa na Argentina cresceu muito mais, porque tua saúde piorou, tua educação piorou, o transporte público piorou, várias obras que eram importantes foram paradas. Ao mesmo tempo que isso pode melhorar a economia de um país, tem esse debate. Como balancear a vida do morador do teu país com a economia do teu país. É, E, que pouco importa para ele, a economia está melhor se o é, transporte que ele pega para ir para o trabalho, a escola que o filho dele estuda está pior. É interessante. É. Então, realmente, vai ser muito interessante daqui a um ano, 2 anos, quando ele estiver na metade da governança deles, ver assim se focar totalmente numa economia mega liberal e cortar 500 custos do governo vai funcionar para no final ele realmente criar algo que
ele vai utilizar dessa estabilidade como econômica para trazer os serviços de volta. Então, se isso realmente for feito, a gente vai ver se vai funcionar ou não. Não dá para saber. Por isso que eu não dá, não vou falar nada, não vou citar nada, só falei minha opinião pessoal, porque é um experimento político que nunca ocorreu antes na história, assim, de ter um anarcocapitalista como presidente. Então é um negócio muito interessante, realmente. Concordo, perfeito. Bom, da minha parte, nós não temos mais nada para crescer nesse tópico, e o que eu tenho aqui na cartilha, você falou que você gostaria de puxar esse gancho para falar dos prefeitos da nossa cidade de Curitiba, mas antes eu também tenho. Uhum. Você queria esclarecer algumas coisas sobre o acidente de avião? Você quer deixar isso para depois? Quer fazer agora? Cara, Esse eu acho tópico é que um pouco mais eu teu, preferiria né? falar um pouquinho dos prefeitos de Curitiba, porque é um tema que se linka com a política, que a gente já está falando mais disso. Perfeito, E daí ótimo. disso a gente já muda para o relatório de acidente. Excelente. Por mim, acho que realmente vai fluir de maneira mais natural a nossa conversa, então tá ótimo. Bom, abre então, por favor, a ideia de falar E, dos candidatos a prefeito da nossa cidade natural de Curitiba. Foi tua? Então, por favor. Então, semana passada, eu, na verdade, entrei numa jornada para chegar e ver todas as propostas de cada pessoa que quer ser o prefeito de Curitiba, que no caso é a nossa cidade. É, E eu cheguei a ver todos os planos de governo, né? Só que, primeiramente, antes de discutir tudo isso, eu quero discutir uma situação que aconteceu comigo. Especificamente, eu e um senhorzinho chamado Luciano Dutti, que é candidato pelo PSB. Se você estiver vendo isso, Luciano Dutti, me desculpe, tá? Mas eu cheguei a ver você no Parque Tanguá há um mês atrás. E eu fiquei muito impressionado pela maneira teatral que você se comporta em frente às câmeras, dado a pessoa que realmente você parece ser. Porque quando eu tava vendo você assim, fumando o seu cigarrinho, passeando pelo parque, sendo hiper mal educado com as pessoas que queriam te dar um oi, ou só falar, ei, tudo bem com você? Você não, só sai de perto de mim, não, não quero falar com você, tô gravando meu negócio aqui. Nunca vi uma pessoa que quer ser prefeito da minha cidade, que tanto me tratou, as pessoas que estavam ao teu redor, quando ia fazer uma propaganda política, para quando ligasse a câmera tá lá. Oi, gente, não, eu sou muito apaixonado pela cidade de Curitiba, amo o povo curitibano. Aham, tá bom. Então, a única coisa que eu quero pedir a você é que estoque um pouquinho, que mesmo que você tá ali para fazer uma propaganda política, algo que seria profissional no caso, as pessoas que estão interessadas em conversar contigo é uma oportunidade para conseguir um eleitor e é um morador da sua cidade que você se diz tanto ser interessado, tá bom? Abraço. Muito interessante esse episódio. Eu acabei de ouvir pela primeira vez, né, em primeira mão, aqui essa história, e é chocante toda vez que acontece esse episódio. Parece uma história que a gente já escutou várias vezes, durante a vida, mas cada vez que a gente escuta, choca, né? Fica bem escancarado que política também é performance, e que a pessoa que a gente acha que está elegendo às vezes não reflete a pessoa que realmente vai ser a que vai estar sentada na cadeira e fazendo as políticas e pensando por nós, agindo por nós, né? A política é a não a arte, mas a ação de escolher alguém que nos representa. O nosso modelo de democracia é uma democracia representativa com representantes, e às vezes a gente acaba sendo vítima de teatros e de construções, de certas pessoas que querem ser os nossos representantes. Então é sempre chocante, é sempre interessante. Eu não vou citar nomes aqui, porque, ao contrário de ti, que foi uma história que você observou em primeira mão, eu não acho que eu cheguei a observar um fenômeno assim em primeira mão, Uhum. mas eu escuto de várias pessoas, escuto de um grande amigo meu, um abraço para o Matheus, se ele estiver vendo isso, que é um cara que está trabalhando com produção de conteúdo, edição de vídeo, etc. E, por oportunidades de trabalho, está trabalhando nessas eleições de prefeito em Curitiba e está envolvido com várias pessoas que estão se candidatando. Ele mesmo já falou: ah, o dinheiro é legal, eu estou recebendo bastante jobs que são bacanas para mim, profissionalmente, mas eu não quero mais. É a última eleição que eu vou trabalhar,
porque é muita nojeira, eu vejo muita gente mentindo, agindo de maneira diferente. E é um debate interessante, porque política é performance também, e a gente tem que estar ciente disso na hora de votar também. A gente tem que, realmente, por isso que eu acho que a gente tem que votar, às vezes de maneira quase que imparcial, muito menos pelo carisma da pessoa ou pela construção que a pessoa tem ali de personagem e ser frio, ler as políticas, ler as propostas. E é claro que quando a pessoa tiver eleita, a gente tem que cobrar também o cumprimento dessas políticas e propostas. realmente. É, agora eu vou mudar um pouco o tópico aqui, ainda dentro da prefeitura de Curitiba. Mas, terminando o tópico assim sobre o Dutti, tenho muito respeito pela figura política dele, independente desse caso, porque o que aconteceu nessa eleição, uma pessoa que eu conheço, um político de Curitiba, é o Goura, ele é do PDT, é uma pessoa que eu tinha um grande apreciamento, tanto por causa que ele defende muito as defesas é, de pessoas que usam bikes na cidade, ciclovias principalmente, e também uma biodiversidade, né, na cidade, baseada naquilo que está acontecendo você vê assim as queimadas, a situação que está acontecendo no Brasil. Então, o plano de prefeitura dos dois, ele como vice e o Dutti como prefeito, realmente é um negócio que eu achei muito interessante, que é baseado totalmente na Curitiba como uma cidade biológica, assim, e toda a natureza que ela traz. Então, é um plano de governo, assim, que liga muito com a natureza de Curitiba. E por isso que eu Importante. fiquei interessado. E Não, não é claro. nada específico, é só a experiência mesmo. Mas, falando no geral, desculpa aí se eu tô pegando muito do teu tempo. Não, imagina. é, eu li todos, né? Todas as propostas de cada pessoa que quer se eleger como prefeito. Me interessou muito a proposta tanto da, qual que é o nome? A Cristina Graelme e também o Samuel de Matos. São candidatos excepcionais, assim. Eu sei que são partidos que eu não compartilho muito das ideias, não vou citar o nome do partido nesse caso, mas Samuel ele utilizou muito dos ideais dele como uma pessoa socialista e também muito da experiência dele que ele tem como um curitibano para realmente fazer um plano de governo específico a cada comunidade de Curitiba e como que as pessoas de cada comunidade poderiam utilizar do seu poder como curitibanos para ajudar em pequenos tipo clusters, né, de política, tipo como se fosse como que é o nome? Uma organização por bairro, onde as pessoas iriam lá e elas iriam discutir tópicos específicos pro bairro com um representante político nesse pequeno lugar. Então é uma ideia que eu achei muito interessante e bem, tipo assim, democrática. E já mais o plano da Cristina é um plano assim que eu achei maravilhoso, porque é um plano que é pura proposta. É tipo, são coisas específicas de Curitiba, estradas específicas, terminais de ônibus específicos, hospitais específicos, tudo ali certinho, cada coisa que ela vai fazer no plano de governo. Então é esse tipo de plano que eu acho que a gente deveria buscar, que defende teus ideais e te dão realmente propostas que são aplicáveis e que são específicas, são coisas de verdade, não é algo generalizado. Então, eu acho que realmente esse é o tipo de coisa que eu tomo de exemplo da eleição da Prefeitura de Curitiba esse ano, que planos de governo, assim, que são. Não precisa nem ser muito extensível. Esses dois planos, um tinha 50, outro tinha, tipo, 84 páginas. Com um plano bem distribuído e com bons, tipo, propostas em cada um deles, assim você pode fazer um candidato muito mais elegível e muito mais credible, assim, tipo, muito mais credibilidade para você como político. Perfeito. Muito bem colocado. Ah, gostei das colocações, gostei dos exemplos, acho interessante, como eu falei, como eu tinha falado, vou criar uma ligação, na verdade, com o que você falou de terem representantes políticos dentro dos bairros, etc.
como a nossa democracia é uma de representantes, em que a gente escolhe representantes para falar os nossos ideais, querendo ou não, quanto mais subdivisões a gente faz, quanto mais a gente delega isso, se mais nada, porque existe o argumento que isso pode adicionar custo, burocracia, etc., mas se mais nada, isso aumenta o número de pessoas mesmo e o número de perspectivas e o número de opiniões que estão dentro desses representantes e dentro das pessoas que criam a legislação e modificam ela. Então, como como argumento de base, eu acho pelo menos bastante interessante. Existe um debate subsequente para ter tido sobre custo, etc. Mas como a gente não pode aqui comentar de valores específicos, porque essa política não foi nem implementada ainda, Uhum. a gente deixa para outra hora. Alguma consideração final a respeito dos prefeitos? Não, eu acho que realmente essa eleição, no geral, ela tá uma eleição que não tá muito polarizada, tem muitos bons candidatos. Eu acho que provavelmente vai ser resolvida num segundo turno, assim. Perfeito, excelente. Bom, eu ia abrir toda uma discussão sobre isso, mas eu só vou mandar um beijo para o nosso amigo que passou a mão na bunda do atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Não vou dizer o nome de ninguém aqui no podcast, mas você sabe quem você é. Sim, a gente tem um amigo que passou a mão na bunda do Greca em um evento que ele se fez presente. Só isso. E agora nós podemos ou falar, se a gente quiser ainda ficar no ambiente político, a gente pode falar sobre a derrubada do X, Twitter, que a gente tinha comentado, ou a gente pode só ir partir para os esclarecimentos sobre o acidente de avião recente. Aham. Eu Para acho mim, tanto que faz. falar um pouco do relatório inicial de acidente do Voi Pass é um negócio que interessa um pouco mais do que falar do X por enquanto. É importante. Não, acho, e você vai trazer uma bagagem muito única, muito interessante para essa discussão. Por mim, acho que tudo que tinha para ser dito sobre a derrubada do X também já não foi a gente que falou. Então, por favor, vamos para o relatório inicial do acidente da Voi Pass. Aham. Então, muito obrigado. Para aqueles lá que não sabem um pouco do meu background, eu sou estudante de aviação no segundo ano aqui nos Estados Unidos, em Bowling Green. Tenho meu piloto privado e não significa muita coisa, mas eu sei muito dos conceitos básicos de aviação e dos conceitos que afetaram esse voo, né, esse acidente que mataram tristemente 62 pessoas. Para aqueles que não sabem, o voo 2022-83 da Voipaz caiu 9 de agosto. É, Isso foi de acordo com o CENIPA, que é quem realmente faz as investigações, né, de acidentes no Brasil. É, o que derrubou o avião foi um excesso de gelo nas asas, nas duas asas. Mas o relatório preliminar, que acabou de ser lançado semana passada, ele colocou muito assim, ele deu muitos motivos disso ter acontecido. Por contexto, um relatório preliminar, ele não dá nada de razões de treino dos pilotos, como isso afetou o acidente, o ambiente da companhia, como isso afeta o acidente, a manutenção do avião, é mais sobre o avião em si e a performance dos pilotos em voo. Isso que um relatório preliminar vai focar. E de acordo com o relatório, eu estou com ele aberto aqui do meu lado, é, o que aconteceu durante o voo é que tem um sistema no avião ATR-72, que é esse avião que caiu, se chama anti-icing. Tem um anti-icing e tem um de-icing. O anti-icing, ele é um sistema que aquece diversas partes do avião, por exemplo, a parte de frente da asa, o horizontal, o estabilizador, que é aquele negócio bem altão que tem lá no final, os motores, a parte de frente do avião. Então, o que aconteceu nesse voo é que o sistema de anti-icing, ele começou a apitar desde o começo do voo. Assim, 20 minutos depois deles terem decolado lá de Cascavel, que é no Paraná, começou a apitar, falando que não estava funcionando esse sistema. Só que, de acordo com o relatório, aquele avião ele já tinha esse problema. E muitos aviões da companhia Voipass, eles tinham essa função, né, do anti-icing já com falta de funcionamento. E que o Brasil é um país
majoritariamente tropical e com poucas áreas a gente chama de camada de congelamento, né? Icing layers. Tem pouquíssimas camadas de congelamento no Brasil. E por coincidência, naquele dia, tinha uma camada severa lá em São Paulo, em Guarulhos, que é o pior tipo de camada possível que pode ter na aviação. E esse dia, porque o sistema de anti-ice não estava funcionando e porque os pilotos já estavam acostumados com o sistema não funcionar, houve uma é, falta de atenção e falta de instrução por parte da companhia aos pilotos de como se comportar numa situação de acúmulo de gelo nas asas e na passagem de uma camada de congelamento. Porque quando eles passaram pela camada, já com muito congelamento nas asas, parcialmente 30%, que já afeta muito a produção de sustentação, que é o que faz o avião voar, é, eles tentaram ativar o sistema o NTS não estava funcionando, então eles tentaram ligar o outro sistema que ele tira o gelo. O sistema que tira o gelo também não funcionava. Esse sistema ele vai empurrar a frente da asa para tentar tirar o gelo que está lá parado. Só que quando eles acionaram o sistema, não estava funcionando. E o tempo que eles tentaram já reativar o sistema, não teve mais tempo. Por quê? Eles viram que estava tanto gelo na asa que o comandante, que tinha 36, se não me engano, anos de idade, já o copiloto tinha 63, ele era mais velho e era mais experiente. Primeira coisa que o comandante faz, porque ele é o responsável pelo controle da aeronave, ele puxa a aeronave para cima, em vez de diminuir o passo do motor e começar a planar para o aeroporto mais próximo, que no caso seria Viracopos, que eles estavam lá perto de Vinhedo, que é perto de Viracopos, que é onde fica o aeroporto lá. Em vez de ele planar com a própria asa mesmo, a sustentação natural do avião, ele puxa para cima. E quando você puxa para cima, você aumenta o teu ângulo de ataque, que também aumenta a sustentação que você precisa para conseguir subir com o avião. E porque a condição de congelamento diminui a performance do motor ali no caso, que estava sendo congelado, e também a sustentação da asa, o controle do avião foi perdido. Ele entrou naquilo que se chama de stall, que é quando você perde a sustentação nas duas asas e você começa a cair. E do stall ele cai numa condição chamada flat spin, um parafuso chato. E no Brasil, tristemente, não tem treino nenhum para parafuso chato. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa, China também, quando você alcança 250 horas de voo como piloto comercial, você faz um treino específico para sair de parafuso e parafuso chato, que são as duas condições de voo mais perigosas que tem. E porque eles não tinham nenhum treino, e eles estavam em altitude baixa também, 17 mil pés, que é algo como, vamos dizer, 6 mil, 5 mil metros, que não é muito alto para aviação. É, ele não teve mais respostas, não tiveram mais tempo e houve a colisão com o solo. Então é realmente muito triste. É um acidente assim que, após 17 anos, ser um grande acidente na aviação brasileira, desde a TAM, lá em 2007, no aeroporto de Congonhas, é algo muito triste, mas é importante na aviação mundial aprender com os acidentes e saber como a gente pode melhorar a segurança dos transportes. Bom, perfeito. Deixar aqui, primeiramente, como eu tenho até pouca bagagem para crescer nesse tópico, os nossos pêsames, nossas lamentações a respeito dessa verdadeira tragédia. Aqui a gente gosta de comentar assuntos que a gente pode enriquecer a discussão, trazer uma bagagem. E o Thiago, como aluno muito aplicado, excelente aviador, eu sei, porque apesar de ter pouco conhecimento, tenho muito convívio com ele. Gostaria de comentar para trazer esse conhecimento para o público, a crescer, e acho muito bacana esse assunto de como nós temos que aprender com esses acidentes. Acho que é algo que, guardados os paralelos, pode ser utilizado até fora da aviação, né? Uhum, Na vida. Quando existe um acidente em escala global, todos nós devemos observar e devemos nos mantermos cientes do que está acontecendo para extrair essas lições. uhum, E é muito interessante, é uma tragédia, e mas eu fico eu fico feliz que a gente possa trazer pelo menos uma explicação, e eu fico feliz de que nós temos a ciência do que aconteceu de errado
Nós sabemos que não tem, infelizmente, como retificar essa situação em específico, porque ela já ocorreu, mas nós sabemos também que daqui para frente, pelo menos, agora engrandecidos por esse conhecimento, nós temos menos riscos de sofrer algo parecido. Uhum. E É, algo para crescer nesse tópico? é, só para. Só quero dar as considerações finais antes de mudar tal. Só beber uma água, tá seco. Por favor. É, uma das coisas, assim, que a gente vai aprender no mercado da aviação devido a esse acidente é que tipo, a maneira que a companhia funciona, os valores de uma companhia afetam muito a operação. Por quê? Porque a Voipass, eu não tenho nada contra eles, contra as pessoas que trabalham para a companhia, nada disso, mas há uma falta de uma cultura de segurança dentro da companhia aérea. Isso significa que muito é uma companhia aérea que é segura, é uma companhia aérea que tem todas as manutenções ao tempo, tudo que é requerido pela ANAC e pela Agência Internacional de Aviação, a IATA, vai estar feito ao tempo. Mas esse acidente, especificamente, ele aconteceu pela falta de manutenção e a falta de segurança que a companhia tem com os trabalhadores e com os próprios aviões. Então é realmente tem que dar aquela ênfase muito grande que tem a segurança na aviação em qualquer área de, tipo, de transportes, de engenharia que necessita de segurança para o trabalho, até a medicina também. Quão importante é ter uma cultura de respeito, de verdade, de você sempre estar dando o melhor de si, porque se eles estivessem tendo isso, nunca queria ter um avião que está com dois sistemas mega importantes quebrados. Então, Realmente. essa é a mensagem que tem que pegar, entendeu? A gente tem que aprender com isso e saber que é muito importante segurança em qualquer lugar. E não é só tua culpa como piloto e como pessoa que trabalha na indústria, mas sim a companhia inteira e a maneira que ela lidar com esses problemas. Bom, perfeito. Tiago, vou te dizer que infelizmente eu estou acompanhando aqui o tempo da reunião e vamos encerrar este episódio. Nós tivemos excelentes discussões, gostei bastante de trocar esse repertório com você. Acho que, como sempre, foi um prazer me encontrar aqui com você e gravar esse podcast. Queria agradecer a você, queria agradecer aos nossos ouvintes por participarem disso aqui com a gente, por estarem ouvindo um pouco das nossas ideias. Espero que algo tenha engrandecido eles tenham absorvido, pelo menos que a gente tenha provocado uma reflexão. Não precisam concordar com tudo que a gente falou, mas que pelo menos tenham entendido e tenham aprendido algo novo. Uhum. E é isso. Queria te agradecer por tirar esse tempo para conversar comigo do seu dia e espero que o nosso terceiro episódio seja gravado muito mais brevemente do que foi o intervalo entre o primeiro e o segundo. Certamente. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui durante o podcast. Muito obrigado por todos os ouvintes, por ter todos aqueles que vão dar do seu tempo para escutar o podcast. Realmente espero que o próximo episódio seja gravado até semana que vem, se possível, porque 2 meses, 3 meses é um negócio que nenhum seguidor deveria passar por. Então, realmente vamos tentar aí fazer mais frequentemente. Foi um papo muito bom. É um grande prazer fazer isso aqui com você. E tudo de bom, rapaziada. É isso Valeu. aí. Valeu.